Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje é a última semana antes do Carnaval de 2020, certo? Eu espero que vocês aproveitem bastante, certo? No próximos vídeos ainda vou desejar a vocês mais comemorações de Carnaval. Eu sou Alexandre, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistec Informática, só que desta vez nós vamos dar foco à nossa continuação da nossa certificação LPI, nível 1, objetivo 101. O 101, vamos trabalhar com o objetivo 103.4, tá? Primeiro vamos à nossa tradução simultânea, tá? Vamos abrir aqui o site da LPI e vou passar um tempo explicando isso aqui. Esse objetivo 103.4 é um objetivo muito curto, ele tem 2 comandos apenas, mas ele tem um peso muito alto, 4. Então eu tenho um peso 4 para 2 comandos apenas, com pouquíssimos parâmetros, mas é o que esse objetivo fala que a gente tem que observar e parar e falar um pouquinho sobre ele. Primeiro vamos às características do objetivo. Uso de streams seria fluxo, pipes e redirecionamento. Pipes, eu acho que pipes é canalizar, e redirecionadores, certo? Peso 4, descrição. Candidatos devem ter habilidades de redirecionar fluxos e conectar numa ordem eficiente a um texto, a um dado de um texto. Tarefas incluem redirecionamento da saída padrão, da entrada padrão, da saída padrão e o erro padrão. Canalizando a saída de um comando para a entrada de um outro comando, usando a saída de um outro comando como argumentos para um outro comando e enviando a saída tanto para a entrada quanto para a saída em um determinado arquivo. Áreas de conhecimento. Redirecionamento da saída padrão, redirecionamento da entrada padrão, saída padrão e o erro padrão. Canalizar a saída de um comando para a entrada de um outro comando. Usar a saída de um comando como argumentos para outro comando. Enviar saída para os dois itens, ou seja, para a saída normal e para um arquivo. E é aqui que a gente dá uma parada. Porque é o seguinte, como é que eu vou falar isso para você? A questão é o seguinte, veja só. Meu time ganhou ontem, então. Não posso fazer nada. Então veja só. O que é essa entrada padrão, saída padrão, erro padrão? Veja só. Linux ele tem uma coisa chamada stdout, stdin e stderr, indicando stdout saída, stdin entrada e stdout erro. Stderr para erro, certo? O que isso quer dizer? Quando um comando ele é executado, que é executado de uma forma que você vê o resultado dele, tipo um ls, tipo um cp, a maioria dos comandos ele tem a saída, que a gente chama de saída visual, que seria a saída de standard out, ou seja, saída para que o usuário consiga enxergar a saída desse comando. Isso é o stdout, tá? O stdin é o inverso. Ao invés dessa saída ser visual, ela passa a ser omitida e pode estar sendo canalizada ou processada ou enviada para um arquivo, para um log ou para qualquer outro lugar que você não tenha a saída, você não veja a saída. Se você não viu a saída, existe a saída e você não viu, ela é chamada de stdin. E um comando pode conter erros de execução, erros de processamento, acesso de disco, N erros. Então existe uma saída especial chamada stderr, que ela pode ser tanto visual quanto ela pode ser num arquivo, onde você determina, onde só vai estar a informação ali se houver algum tipo de erro detectado. Erros desses que são warnings, erros, critical, tá? E panic. São os erros que são considerados erros graves no Linux. Tá? A gente vai ter um objetivo falando um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então é importante entender essas saídas e existe uma numeração para cada uma delas. Como eu trabalho com binário 0, 1, eu tenho 3 números que são basicamente isso. 0, execução normal, saída out. 1, execução normal, saída in. 2, execução com erro, saída no stderr.
tudo isso é canalizado e informado por aplicativos ou por funções que o próprio sistema tem e que você precisa conhecer esses caras, conhecer esses cidadãos para poder você ter o entendimento dos dois comandos que vem abaixo, o dir e o xargs. Esses dois caras aí, eu vou dar um exemplo aqui de saída visual, saída não visual, tá? Primeiro vamos dar um exemplo, uma saída visual. Eu vou habilitar aqui o meu terminal. Eu já vi que o máximo que eu coloquei da outra vez ainda foi pouco, eu vou aumentar muito aqui. Acho que isso aqui dá para ver bem. Deixa eu ampliar aqui do lado. Ok. LS, Enter. Eu peguei esse texto tão grande, vou pegar uma menor aqui, deixa eu entrar aqui na pasta lixo. Pronto. Deixa eu limpar a tela. LS, Enter. Eu estou vendo a resposta do comando. Essa resposta do comando ela está indo no std out. Quando eu boto ls maior que listagem, veja que ele não me mostra a saída, indicando que se a saída ela passou a estar dentro de uma outra ação, dentro de um outro, eu mandei aqui para um arquivo. Esse maior que ele vai indicar você que é um redirecionador para um arquivo. A gente vai ter um objetivo falando sobre todos eles, são vários que existem. Tá, se eu for dar uma listagem aqui, você vai ver que a diferença daqui de cima para aqui embaixo é o arquivo chamado listagem, certo? E dentro do arquivo listagem eu tenho a informação da minha saída, std in, std out. Partindo desse princípio, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos conhecer os dois comandos de Linux que trabalham com isso, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai chegar aqui, vai ser através de slides. Então vamos lá. Tá aqui em cima o título, Steam, Pipes e Redirecionadores, peso 4, T. O T ele é um aplicativo que ele faz assim. Você executa o T ou ele busca essa informação através de um redirecionador que vai fazer isso daqui a pouquinho. Existe um outro redirecionador. Aliás, não, eu esqueci de falar desse redirecionador. Peraí, deixa eu voltar. Eu esqueci mesmo. Como eu falei para vocês, existem vários redirecionadores. O interessante é que na LPI, eu não sei porquê, eles colocam esse objetivo antes de você falar sobre os redirecionadores. Como eu estou seguindo a ordem que eles colocam, então ficou meio estranho. Eu vou falar de um redirecionador, mas eu não conheço os outros redirecionadores. Eu falei de um que nem aqui tá? Ainda nem passou por ele. Esse outro eu vou falar também que não passou por ele, que é o redirecionador chamado Pipe. O pipe nada mais, nada menos é do que aquela barra em pé. Aquela barra em pé. Aquela barra em pé indica o seguinte. Imagine aqui, esquerda, imagine direita. Ou escolha aí qual é a esquerda e direita que vocês querem. Geralmente o vídeo é ao contrário. Então vamos determinar que aqui seja a sua esquerda e vamos determinar que isso aqui seja a sua direita. Tá certo? Eu encontrei o pipe, aquela barrinha em pé. Aqui na frente eu tenho uma execução de um comando. Tá? Imagine o cat listagem, o cat listagem, pô, aí ele vai listar aqui. Se você fizesse a listagem normal, ele mostraria na tua tela. Mas quando eu encontrei o pipe, ele vai dizer o seguinte, a saída desse comando, ele precisa ser colocado na entrada do comando que está à direita do pipe. A saída entra à direita do pipe, tá? Então vamos fazer aqui, ó, cat listagem. Tá na pasta lixo, peraí, deixa eu entrar na pasta lixo. Cat listagem. Teclei Enter, ele vai listar para mim o que eu quero. Então eu boto aqui, ó, pipe, tá? Eu vou usar um comando que ainda não está disponível, ainda que ele não chegou nele, grep etc. Ou seja, a informação exibida foi somente que tivesse a linha do etc. Porque a saída do comando cat foi para a entrada do comando grep. E o grep ele faz uma filtragem. Então ele filtrou somente o comando etc. Esse pipe ele pode ser usado quantas vezes forem necessárias em cima de uma instrução, de uma linha. Lembrando que uma linha de comando em Linux ele não pode ultrapassar mais do que 255 caracteres no comando inteiro. O próprio shell não aceita. Tá? Parece muito, mas não é. Partindo desse princípio, nós temos o nosso amiguinho T. O que acontece? O T, eu posso trabalhar com ele de duas maneiras.
A primeira maneira é a utilização. A primeira maneira é a utilização mais simples. Eu dou T, certo? Como está no exemplo aqui do slide, tá? T, vou botar aqui arquivo 2, arquivo 1. A partir daqui, o que eu digitar ou receber de um arquivo será gravado nos arquivos. Então, tecla Enter aqui, dá um Ctrl D, ele encerra e você vai encontrar que existe o arquivo 1 e o arquivo 2, mostrando o que eu passei de informação. Claro que aquilo não foi um modo interativo, tá? Cat, listagem, pipe, T, arquivo 3. Pronto. Aqui está o resultado do arquivo 3. Então, toda a saída que você pode usar, você pode colocar isso dentro de vários arquivos usando o comando T. E ele não vai evitar a saída padrão. Você vai enxergar a saída padrão e você vai ver veja que aqui em cima, quando eu dei o cat listagem usando o T, ou seja, ele não evitou a saída padrão e mesmo assim ainda gravou dentro do meu arquivo, tá? Esse é o T, tá? O Xargs já é uma coisa um pouquinho mais, digamos assim, flexível. Eu tenho mais coisas que eu posso trabalhar. Qual é a função dele? O Xargs sozinho ele não funciona. Você não adianta você dizer para mim, olha, eu vou usar o Xargs diretamente, não. Ele é um aplicativo que é usado para trazer uma informação que ele recebe e passar para um aplicativo como um parâmetro de entrada para aquele comando, para aquele aplicativo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu não tenho como mostrar funcionando, tá? Mas eu já usei muito, chamado comando meio key, pipe, grep, filtragem, eu vou botar qualquer coisa aqui, cut "-d", asterisco, "-f", pipe xargs, "-n", post super, "-d". Bom, o que é que isso aqui está dizendo? Parece um palavrão, né? O meio que é um comando que ele vai fazer a listagem de todos os e-mails que está no servidor de e-mail. Grep, eu botei uma filtragem, mas a filtragem podia ser um e-mail que está travando a fila, podia ser você foi invadido por um spammer, então tem um monte lá de fila do spam, então você filtrou para trazer aquela informação. O cut "-d", ele vai dizer o seguinte, olha, o "-d", o cut eu já falei, ele vai fazer vai usar o asterisco como sendo um ponto qual é o nome que se dá? Caramba, fugiu o nome. Fugiu. Mas ele vai filtrar uma informação, ele vai cortar, certo? A informação onde ele encontrar o meu asterisco, pelo meu asterisco, o delimitador, lembrei agora. O delimitador da minha linha será o asterisco e eu vou usar o primeiro campo, tá? Pode ser que fique assim, bem escuro para vocês, porque assim, quando o meio que informa, ele informa o job, que seria o que está lá para ser enviado, e na frente para onde que ele vai enviar, qual e-mail que ele vai enviar. Imagina que que eu já falei antes. Aí eu uso esse asterisco que está na frente do job para pegar somente o código do job, tá? Que é o que o F1 faz, certo? E digo o seguinte, o Xargs, ele recebe essa informação, é meio que passa para filtragem passa para o cut "-d, e a resposta que o cut "-d vai trazer, ele manda para o Xargs. Xargs recebe essa informação. Comparando o "-n", porque assim, o Xargs ele vai receber essa informação numa linha só, certo? E a cada espaço que ele encontrar, eu posso usar o parâmetro "-n" para ele transformar aquilo numa nova linha. Então ele vai ter uma linha abaixo da outra. Então eu trago esse Xargs trazendo esses parâmetros, como é que eu vou dizer? Essa saída, e envio o post super "-d, e esse post super "-d ele vai apagar a fila, vai encerrar essa fila, certo? E aí faz com que a ação do Xargs, que aí ele vai apagar a fila lá que eu não quero mais funcionando. Para você ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui e botar ls, vou botar aqui o seguinte,
ls-l, vou botar uma saída para uma coisa chamada, vou botar aqui de listar.txt, para não prejudicar nada aqui, certo? Aí eu boto cat listar txt xargs menos n1, saída não, peraí, pipe menos n1. Ele vai encontrar aqui, ó. Cada vez que ele encontrar um espaço, o Alexandre tem um espaço, o usuário tem espaço, a cada vez que ele encontrar um espaço, ele vai colocar como uma única linha, como eu falei anteriormente, tá certo? Se eu tirar esse menos n menos 1, ele vai receber assim, ó. Claro que você precisa ver, olhar como é que está a saída do comando para você pegar a informação correta, tá? Eu posso, ao invés de botar menos L, que fica bem ruinzinho, eu vou botar ls, vou dar uma saída e vou colocar listar.txt. O listar agora ele está assim, certo? Quando eu executar ele com os chargs, ele vai receber desse jeito. Ou seja, como é que eu ia passar ele como parâmetro? Por isso que eu coloco o parâmetro menos n1 e ele vai fazer isso aqui, ó. Toda vez que ele encontrar um espaço, ele vai colocar isso como sendo mais uma linha, e aí faz com que o nosso amiguinho funcione. Como eu disse, esse cidadão, ele é eu vou aproveitar e vou falar desse cara aqui. Vamos falar dos redirecionadores. São vários. Eu falei do pipe e eu usei o maior que. O que é que o maior que vai fazer? O maior que é o seguinte: eu tenho uma saída e vou mandar isso para um arquivo. Essa saída pode ser o que for, pode ser texto, pode ser... A saída vai mandar para um arquivo, tá? Detalhe, se esse arquivo existir, ele será sobrescrito. Se esse arquivo não existir, ele será criado. Duas saídas, ele vai mandar a saída para o nosso amiguinho arquivo. Se o arquivo não existir, ele será criado. Mas se o arquivo existir, ele será adicionado. Ou seja, eu tenho duas saídas, seriam os dois maiores que's aqui, e esses dois maiores que ele vai redirecionar para a saída de um arquivo, adicionando ao fim do arquivo o que você recebeu de saída do outro comando, tá? É o similar ao que acontece com os logs. Os logs, eles são acumulativos. É esses dois caras que fazem isso. Dois menores que. O primeiro menor que faz justamente o inverso. Enquanto um ele pega da esquerda e manda para a direita, o menor que ele pega da direita e manda a informação para a esquerda. Então ele executa primeiro o que está à direita do menor que e a resposta ele devolve para o maior que. É muito útil para mandar e-mail em modo texto. Lembrando que isso aqui ele sai, pega uma saída de um comando e o outro faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa que o maior que, só que dessa vez recebendo antes. Existe uma saída, tá? Ele vai adicionando embaixo dessa saída. As aspas invertidas vai executar primeiro que está nas aspas invertidas, depois devolve a saída para o seu retorno do comando. Vou dar um exemplo das aspas invertidas. Vou aumentar de novo até o máximo. Vamos lá. Então vamos imaginar o seguinte. Vou botar aqui ls menos L e eu quero o caminho completo de um aplicativo para saber como é que está as informações dele, como é que está as informações de usuário, permissões, tá? Então existe um comando chamado wish, que eu posso botar ish ip com iptables, por exemplo. Iptables aqui não vai encontrar por causa do meu usuário. Wish cp, por exemplo, que é o aplicativo de copiar. Se eu executar isso aqui, tecla Enter, ele vai dizer que não consegue encontrar o comando, o arquivo wish, nem o arquivo cp. Só que isso é um comando, então o que é que eu vou fazer? Eu boto a crase aqui. Opa! É crase, não é aspas simples. A crase e termino com a crase. Então o que ele vai fazer? Primeiro ele vai executar o comando wish cp, tá? Tecla Enter. O que é que o comando wish cp faz? O wish ele vai fazer isso aqui, ó. E devolve o caminho do arquivo. Quando ele encontra as classes, ele executa primeiro ele, depois eu devolvo a informação para ls-l, que me traz o caminho com detalhes do meu comando cp.
certo? Aqui já muda de objetivo. Bom, gente, é isso aqui que eu queria mostrar a vocês hoje. O objetivo 103.4 parece pequeno, mas você viu que ele não é, tá? Ele é bem grandinho, é bem gordinho, porque ele tem um monte de detalhes que você precisa conhecer, precisa saber para poder você ter uma ideia de como esse objetivo. Por ter 2 comandos, ter tanta coisa para a gente observar, tanta coisa para a gente analisar, tá certo? Bom, mais uma vez estamos chegando a mais um final de um vídeo, tá? Eu peço a vocês carecidamente, gente, compartilha com todas as redes sociais, chama mais gente para vir a fortalecer o canal, tá? É um trabalho filantrópico, um trabalho que a gente está trabalhando para passar conhecimentos para vocês, tá certo? A gente vai terminar o 103 ainda essa semana, porque eu quero ver se eu completo logo o 103, partir para o 104, encerrar o nível 1 para partir para o nível 2. O nível 2 ele é menor em discussão, ele é maior em teoria e menor em discussão. Isso aqui é muito arquivo. Dá a entender que aí 101 é comando jogado, comando jogado, comando jogado. E é mesmo. Ele vai se juntar com 102, quando chegar no nível 2 as coisas vão mudar. Aí vai usar muito disso aqui. E a ideia é chegar até o LPI 3, mas aí eu acho que daqui pro final do ano eu consigo fazer o LPI 3. Pelo menos mostrar os vídeos a vocês. Eu peço a vocês que coloquem Jesus no seu coração, tá? Se veio até aqui, já tem aquela velha história que todo mundo que faz vídeo no YouTube faz. Gente, ajuda nós, no português bem dizido, mas ajuda nós. Se gostar, deixa o teu like, compartilha com o pessoal que você acha que deve ser compartilhado, traz mais gente pra gente fortalecer o nosso canal aqui. Você é usuário Linux, você não é usuário Linux, seja bem-vindo, cara. Linux é isso, é aprendizado, é uma constante aprendizado. Eu tenho uma frase que eu sempre digo o seguinte: em Linux a gente não pergunta se faz, pergunta como faz, tá? Um abraço a todos, até a próxima.